Senhora senadora, presidente, juíza Selma, senhor relator, deputado Sérgio Souza, senhor deputado Nilton Tato, coordenador da Frente Parlamentar Ambientalista. Em nome do Instituto Socioambiental, agradeço o convite. É sempre uma honra para o Instituto poder compartilhar algumas posições e contribuir na construção do relatório e na manifestação desse Congresso Nacional. Inicio a minha breve apresentação trazendo a origem da nova lei florestal, da Lei 12.651, que teve como verdadeira premissa norteadora, principalmente a partir da Frente Parlamentar do Agronegócio, da Agropecuária, o descompasso entre as obrigações que eram impostas pelo Código de 65 e a realidade de descumprimento generalizado no campo. Alegou-se, então, a necessidade de conferir segurança jurídica aos produtores, de modo a permitir o cumprimento integral do Código, a necessidade de um novo Código para que esse Código pudesse ser, então, cumprido, aliando-se, portanto, produção agropecuária e preservação do meio ambiente. Com base nessas premissas, o Congresso Nacional aprovou a Lei 12.651 e trouxe no seu âmago, de um lado, a concessão de isenções ao produtor rural, como, por exemplo, dispensas de recuperação de áreas de preservação permanente, reservas legais e também anistias a multas e sanções penais. E, de outro lado, a garantia de um pacto legal pela regularidade ambiental das propriedades rurais, o que, evidentemente, se traduziu no Cadastro Ambiental Rural e no Programa de Regularização Ambiental. Tais instrumentos de regularização ambiental, portanto, foram a contrapartida para se permitir as dispensas de recuperação de APP reserva legal e as anistias. E, apesar dessas premissas, até hoje, passados quase 7 anos da edição da lei, infelizmente, a gente não tem ainda o efetivo cumprimento do Código e a adesão integral ao Programa de Regularização Ambiental. É evidente que uma das causas desse problema que afeta o cumprimento do Código é a deliberada falta de vontade política para prover a estrutura necessária aos órgãos ambientais para que eles possam cumprir com a sua missão institucional. E isso não apenas na área florestal, nós vimos reflexo disso em relação aos desastres de Mariana e de Brumadinho, que também têm como causa, entre as causas apontadas, a falta de estrutura, a falta de condições, a falta de recursos técnicos, institucionais e humanos dos órgãos ambientais. Então, pugnamos, nesse momento, senhor relator, por um pacto pela efetiva implantação do PRA. Eu acho que é nesse sentido que devemos caminhar. Se houver alguma alteração em relação à redação original da medida provisória, que seja para incentivar os estados que ainda faltam concluir o seu processo em relação ao PRA, para que eles possam, de fato, concluir e que a gente possa, de fato, cumprir o Código Florestal no Brasil. Mas, feita essa introdução a respeito dessas premissas do Código Florestal, eu destaco aqui a nossa preocupação especial em relação às emendas que foram apresentadas a essa medida provisória. Foram 35 emendas e eu diria que, no mínimo, 30 delas não guardam qualquer relação de pertinência temática com o objeto inicial da medida provisória. E eu diria, inclusive, senhora presidente, que, se aprovadas essas medidas ou essas emendas, representarão verdadeira revisão do Código Florestal, que não seria interessante, acredito, que nem para o setor produtivo e nem para o setor que defende, enfim, a proteção do meio ambiente. Haveria a reabertura de uma situação de insegurança jurídica no campo. A gente teve... o Brasil aguardou ansiosamente pelo julgamento das ações do Código Florestal no Supremo Tribunal Federal, as ADIs 4901, 4902, 4903, 4937 e a ADC 42. Foram certamente algumas das ações mais complexas que o Supremo já julgou, e ele, enfim, cumpriu seu papel, bem ou mal, gostemos ou não do resultado, ele de fato julgou e colocou um ponto final. Eu até lembro aqui a entrevista dada pelo meu colega jurídico, o consultor da CNA, Rodrigo Justus, que afirmou que a maior parte da lei foi reconhecida, e isso vai garantir segurança jurídica para a sua implementação efetiva. Então, bem ou mal, o Código está aí, está consolidado e ele deve ser efetivamente cumprido. Também recordo um breve trecho da fala do ministro Luiz Fux, que foi relator dessas ações no Supremo Tribunal Federal. Ele disse que a Câmara e o Congresso, naquela oportunidade, realizaram 70 audiências públicas,
né, e a votação foi maciça. Então, essa foi uma premissa que foi adotada pelo ministro para considerar constitucional parte do Código Florestal naquela oportunidade. E, mesmo assim, foi uma votação bastante apertada. Em diversos pontos, o resultado, o placar de votação no Supremo foi 6-5 ou 7-4. Né? Então, eu acredito que, num rito sumaríssimo, que é o rito próprio de medidas provisórias, né, não há qualquer possibilidade de a gente discutir uma alteração tão significativa como tem sido proposta por algumas emendas. E aqui eu vou, em breve, destacar algumas delas. Infelizmente, não tenho tempo para comentar 35 emendas, né, e acredito que nenhum dos expositores tem aqui esse espaço, e isso, inclusive, justifica que essas emendas não sejam acatadas. É impossível se realizar um debate a respeito dessas emendas, e mesmo os parlamentares não têm essa possibilidade, dado o rito sumaríssimo que é adotado em medidas provisórias. No ponto, um argumento formal para que não se acate essas emendas, evidentemente, é a ação direta de inconstitucionalidade 5127 do Distrito Federal. A relatora foi a ministra Rosa Weber, e peço vênia para ler um breve trecho da sua decisão, que é uma decisão vinculante para todos os poderes da República. Abre aspas, essa Suprema Corte tem reiteradamente afirmado a inconstitucionalidade de alterações normativas incluídas por emenda parlamentar, quando desprovidas de vínculo de pertinência material com o objeto original da iniciativa normativa. O que tem sido chamado de contrabando legislativo, caracterizado pela introdução de matéria estranha à medida provisória submetida à conversão, não denota, ao meu juízo, mera inobservância de formalidade, e sim procedimento marcadamente antidemocrático, na medida em que, intencionalmente ou não, subtrai do debate público e do ambiente deliberativo próprios do rito ordinário e dos trabalhos legislativos a discussão sobre normas que irão regular a vida em sociedade. Então, essa decisão ela tem, de fato, um caráter vinculante, e me preocupou quando da abertura, senhora presidente, senhor relator, quando da abertura dos trabalhos nessa comissão, me preocupou uma discussão sobre se emendas que versassem sobre o Código Florestal em si, se essas emendas poderiam ser ou não consideradas contrabando legislativo. Né? E lembro que o objeto original da medida provisória é a prorrogação do prazo do PRA. Então, somente um artigo singelíssimo, a medida provisória tem um artigo de mérito que trata da prorrogação do prazo do PRA, e há emendas que pretendem impor alterações no regime jurídico de áreas de preservação permanente, de reserva legal, pretendem determinar caráter meramente declaratório de CAR e PRA, que já foi comentado pelos palestrantes que me antecederam. Então, nos preocupa bastante essa possibilidade. Aqui eu faço uma analogia, senhor relator. Imagine se uma medida provisória pretendesse alterar o Código de Defesa do Consumidor, por exemplo, o capítulo que trata da publicidade nas relações de consumo. Não se poderia, evidentemente, emendas pretender alterar os capítulos referentes à proteção, à segurança e à saúde do consumidor, ou o capítulo referente às práticas abusivas do consumidor. Da mesma forma, o Código de Trânsito Brasileiro, uma medida provisória que pretendesse alterar as normas sobre condução de veículos por motoristas profissionais, não poderia ser emendada por normas a respeito de sinalização de trânsito. São temas que não são correlatos, não guardam pertinência temática com o objeto original da medida provisória. E o Código Civil, na última analogia, em relação a uma medida provisória que pretende alterar o sistema de contratos e que, eventualmente, traga emendas sobre direito de família ou bens imóveis. Não é porque a emenda trata do Código em si que ela pode versar sobre qualquer tema do Código. Ela deve guardar relação de pertinência temática com o objeto dela central e original. Então, feitos essa primeira prerrogativa formal em relação ao contrabando legislativo, quero lembrar que os presidentes das casas têm exercido o seu papel. O deputado presidente Rodrigo Maia tem feito isso com unidade de conservação, o deputado Nilton Tato se lembra disso, né? E também quero lembrar que eventual inserção de novos temas em medida provisória pode trazer uma amplitude insuportável de contraditório no processo legislativo, de modo a impedir a aprovação da própria medida provisória no seu conteúdo original. Nós vimos isso, por exemplo, com a medida provisória do setor elétrico. Ela foi drasticamente alterada pelo relator e, ao final, acabou não sendo aprovada nem o seu texto original e nem as emendas que se pretendeu aprovar. Eu vou rapidamente exemplificar, porque, como eu disse, não é possível comentar 35 emendas, mas para que
para que a gente possa ter uma ideia da desvinculação do objeto original da medida provisória com o objeto dessas emendas. Emendas 2 e 17, senhora presidente, pretendem reinserir a possibilidade de instalação de aterro sanitário em área de preservação permanente, por exemplo, em faixa marginal de rios. O Supremo julgou esse tema como inconstitucional e a comunidade científica toda aponta que os danos ambientais seriam gravíssimos da instalação de um aterro sanitário à beira de rio, por exemplo. Então, essas emendas, evidentemente, devem ser rejeitadas. A emenda número 11, que trata da aprovação ou validação tácita do cadastro ambiental rural após 5 anos. Os expositores que me antecederam já demonstraram o absurdo que seria isso, mas eu trago mais um dado que foi levantado pela organização ICV em 2017, que eles colocam o seguinte: dados de 2017 apontam que, neste ano, havia 4,2 milhões de imóveis cadastrados no CAR. Somados, esses cadastros resultavam em uma área superior a 100% do território nacional. Então, imagine uma validação tácita de um cadastro ambiental rural que, ao final e ao cabo, transmitem uma área maior do que a área do próprio país. Da mesma forma, a emenda 21, o mesmo argumento vale, porque ela, além de acabar com o prazo do PRA, o que é um convite ao descumprimento do Código, torna o PRA declaratório e concede novas anistias a multas ambientais. Então, tem muita coisa em jogo nessas emendas, senhora presidente. A emenda 28, que eu destacaria como uma das mais importantes e mais impactantes no sentido de trazer retrocessos ao Código, e reabrir a discussão, inclusive, eventualmente, no Supremo Tribunal Federal, ela praticamente extingue reserva legal no Cerrado, na Caatinga, no Pantanal e no Pampa. Então, 4 biomas brasileiros, imagine a senhora, que ficariam sem reserva legal por conta de uma emenda que foi apresentada, a emenda de número 28. Enfim, eu vou terminar por aqui. Há uma série de outros comentários em relação a outras emendas. Evidentemente que não temos tempo, é uma pena. Fico à disposição da senhora, do senhor relator, dos senhores deputados e senadores. Eu gostaria, como nota de conclusão e demonstrando o espírito que marca o Instituto Socioambiental nesse momento, no sentido de que a preservação do meio ambiente e a produção agropecuária são questões absolutamente complementares, e integradas, visto que as atividades agro-silvo-pastoris dependem diretamente dos serviços ecossistêmicos decorrentes da vegetação nativa. No ponto, eu recordo a fala do Raoni Rajão, no sentido de que os códigos florestais de 34 e de 65, eles não tiveram, evidentemente, fundamento ambiental, fundamento ambientalista ou conservacionista. Naquela época nem se falava sobre isso. A primeira conferência internacional sobre meio ambiente foi em 1972. O caráter dessas normas era um caráter da agronomia, da garantia da continuidade das atividades agro-silvo-pastoris. Então, é nesse sentido que eu pugno para que eventuais emendas que estejam tratando de objetos distintos do prazo, da prorrogação de prazo do PRA, sejam liminarmente rejeitadas e, enfim, sigo à disposição da senhora e do senhor relator e dos demais parlamentares. Obrigado. Muito obrigada, senhor Maurício, pela exposição. Eu passo, então, a palavra à senhora Andréia Vulcanes, que chegou e já se assentou aqui à mesa. Muito boa tarde a todos.